Livro dos Espíritos. Durante curiosos rituais espirituais, médiuns se posicionavam em torno de mesas redondas e, de mãos dadas, recebiam mensagens vindas direto das almas do além. Foi em uma dessas sessões que nasceu o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nascido em Lyon, na França, o professor de ciências Hippolyte Léon Denisard Rivail sempre quis saber a verdade por trás dos rituais místicos que aconteciam na calada da noite. Então, em maio de 1855, ele participou de uma sessão espiritual. As conhecidas mesas girantes causavam espanto e fascinação a todos que testemunhavam o fato. Para muitos não passava de efeitos ilusionistas ou até mesmo magnéticos. As pessoas passaram a reunir-se para verificar tais efeitos com pretexto de entretenimento. Trazido por um amigo a uma dessas reuniões, Hippolyte primeiramente achou o efeito uma causa meramente magnética, como muitos em sua época. Em dado momento as mesas passaram a comunicar-se através de batidas, a quantidade de batidas era a letra do alfabeto, e lentamente iniciaram-se comunicações inteligentes. Em abril de 1856, no entanto, Hippolyte Léon recebeu uma mensagem inesperada. Através da médium responsável pela sessão, um espírito instruiu o professor a reunir e publicar tudo aquilo que ele havia aprendido nas mesas flutuantes. Tal fato aguçou a curiosidade científica de Kardec a ponto de o codificador engajar-se a estudos mais sérios e profundos acerca do tema. Kardec primeiramente tratou de descobrir quem ali falava e então, pelo método rudimentar, mesa respondeu que ali era um espírito quem falava. Após as primeiras impressões, os espíritos indicaram o uso de lápis e papel, onde, na presença de médiuns de efeitos físicos, os espíritos usavam-se dos fluidos do médium para escrever com o lápis no papel as suas comunicações. Porém, tal método era dispendioso aos médiuns e aos espíritos, sendo por fim sugerido pelos espíritos que os médiuns utilizassem as mãos e entrassem em transe mediúnico, onde os espíritos poderiam utilizar-se do aparelho corporal do médium a fim de escrever sua mensagem. A partir daí, Kardec intensificou seu estudo, fazendo perguntas das mais variadas temáticas. Chegou o momento em que os espíritos revelaram a Kardec o teor de sua missão e a codificação de uma nova doutrina, a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, e então iniciaram-se os trabalhos da compilação de perguntas e respostas que formariam mais tarde o Livro dos Espíritos. Durante tal empreitada, Kardec desenvolveu uma forma bem eficiente de se verificar as respostas. Ele escrevia a pergunta e enviava para médiuns de vários cantos do mundo, recebia as respostas e verificava as semelhanças e diferenças a fim de que não se deixasse enganar pela soberba de um único médium ou espírito. Dessa forma, foram-se compilando perguntas e respostas de temas que à época eram de desconhecimento ou de uma interpretação equivocada, seja nos campos da filosofia, religião ou ciência. O problema é que, apesar de definido o título da obra, Rivail ainda não sabia como assiná-la. Assim, ele recorreu aos espíritos, e durante uma das muitas mesas, uma entidade afirmou que o professor deveria chamar-se Allan Kardec, nome que teve em uma vida passada, quando viveu como um sacerdote druida. Em sua primeira edição, lançada em 18 de abril de 1857, então, o Livro dos Espíritos prometia responder 501 perguntas sobre o universo paranormal. Mais tarde, revisada por Kardec e pela médium Ruth Jafet, a segunda edição da obra trazia respostas para 1019 perguntas existenciais sobre a vida e o sobrenatural. Revolucionário, o Livro dos Espíritos se propôs a explicar o além de uma forma nunca antes vista pela literatura religiosa da época e, por isso, criou os pilares para a formação de uma nova religião, o Espiritismo. No fim, reconhecido pela obra inovadora, Allan Kardec passou a ser reconhecido como o pai do Espiritismo.